meditação como disciplina espiritual, eu quero começar com esse texto, porque a Bíblia fala muito sobre esse assunto, e se nós temos os princípios, nós devemos estar atentos. O salmista diz no Salmo 119, que é uma celebração da palavra de Deus: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Vamos repetir juntos? Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Mais uma vez. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Amém? Texto bonito, uma declaração de amor à palavra de Deus, irmãos. Olha só, como eu amo a tua lei. Aqui é a palavra, a ordenança, termos que se repetem aqui ao longo do Salmo 119. Se a gente for olhar para a definição do português de meditar, o dicionário diz que meditar é estudar profundamente, ponderar, pensar por longo tempo sobre alguma coisa. É verdade. A princípio, a gente pode usar essa definição, só que a meditação bíblica vai além dessa definição. Agora, muita gente não está entendendo o que é meditação bíblica hoje, no mundo que a gente está vivendo. Então é importante a gente entender o que a meditação bíblica não é, para nós entendermos o que ela é. Então eu fiz uma lista para a gente pensar aqui na introdução. Primeiro, meditação bíblica não é repetir um mantra, uma frase, um canto, tá? O mantra é uma fórmula mística recitada ou cantada repetidamente por algumas pessoas de tradições religiosas orientais, por exemplo. Algumas dessas tradições religiosas usam esse tipo de meditação. Eles repetem um cântico, ou uma frase, ou uma palavra, e eles estão meditando, eles dizem. Eles estão meditando, sim, nesse formato. Mas isso não é meditação bíblica. Nós vamos ver aqui. Também, meus irmãos, meditação bíblica não é a prática de exercícios respiratórios. Alguns profissionais hoje, eles sugerem a prática de exercícios respiratórios, que é bom para a saúde. Só que não é meditação bíblica, é diferente. Exercícios respiratórios fazem bem à saúde, sim. Se você respira, se você mantém um processo de respiração adequado, isso faz bem à saúde. Só que isso não é meditação bíblica. A meditação bíblica é mais do que isso. A meditação bíblica também não é focar em algo de interesse próprio. Estou pensando em alguma coisa aqui. Isso não é meditação bíblica. Pensar, focar em alguma coisa do interesse, do seu interesse. Não é meditação bíblica. Também, meditação bíblica não é pensar em um elemento específico da natureza. Algumas tradições religiosas também usam isso. Vou pensar no elemento da natureza aqui enquanto eu medito, na água que rola, no sol, na lua. Isso não é meditação bíblica. Meditação bíblica não é isso. E por fim, nessa lista que eu coloquei, meditação bíblica não é neutralizar a mente, esvaziar a mente. Ou algumas orientações de meditação que a gente vê corriqueiras no mundo pós-moderno, você esvazia a mente, não pensa em nada. Você consegue não pensar em nada? É o desafio, né? Mas em alguns momentos, em alguns lugares, as pessoas sugerem que você fique pensando em nada. É difícil, hein? Mas isso não é meditação bíblica. A gente está focado na meditação bíblica. A gente quer entender esse assunto para a nossa jornada espiritual. Por isso que nós devemos pensar seriamente no assunto, o que a Bíblia diz sobre isso. Porque a Bíblia fala e ensina sobre esse assunto. E como ela fala e como ela ensina, que eu tenho que entender. Uma pessoa pode fazer exercícios respiratórios o ano todo e nunca meditar em termos espirituais bíblicos, por exemplo. Então tem que me cuidar, tem que ver como é que eu estou fazendo o meu exercício, do meu desenvolvimento espiritual como discípulo de Jesus. Então, a primeira coisa que a gente pode falar, meus irmãos, que
meditação bíblica é focar a atenção na palavra de Deus. Focar a atenção na palavra de Deus. E quando eu foco, dou atenção à palavra de Deus, estou usando a minha mente, não estou me esvaziando desse momento, estou usando o meu intelecto, a minha capacidade, estou olhando para a palavra de Deus. Olhar para o texto bíblico, tentando descobrir como eu posso aplicar aquela verdade na minha vida, no meu cotidiano, na minha casa, no meu trabalho, em tudo que eu faço. Então, meditação bíblica é focar a atenção na palavra de Deus. A palavra de Deus que é a verdade. A palavra de Deus que me orienta, que vai me trazer discernimento. O salmista diz então no Salmo 119, 15 assim: meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Meditarei nos teus preceitos. Se a gente considerar o assunto da semana passada, que foi desatenção, a gente pode dizer, meus irmãos, que distraídos não conseguem meditar. Parar o texto bíblico, ficar olhando para ele, avaliando o que Deus está falando ali, qual o princípio que tem que ser abraçado ali. Por isso que a atenção é importante, porque na distração você não consegue meditar, distraídos não conseguem ouvir a voz de Deus, e distraídos não conseguem ser tratados por Deus. Por isso nós levantamos um problema na semana passada, como que a gente vai manter a atenção nas coisas de Deus no mundo que nos tira a atenção? É um desafio, tem que ter foco, senão você é levado para cá e para lá com tantas coisas que estão acontecendo e você não consegue ter concentração. Então, meditação bíblica tem que ter atenção, é o foco na palavra de Deus. Quando eu estou meditando, eu tenho que fazer algumas perguntas. Por exemplo, nesse texto bíblico aqui, tem alguma atitude que eu não estou tomando, que eu preciso tomar? É uma pergunta que eu posso fazer para aquele texto que eu estou lendo. A Bíblia tem uma grandiosidade de princípios, de lições. Eu estou diante daquele momento da palavra ali. Tem alguma atitude para eu tomar? Tem algum mandamento que eu estou deixando de obedecer, que eu preciso obedecer ao ler esse texto? Ao ler esse texto, eu preciso fazer algum tipo de oração, ou de gratidão de repente, ou de exaltação a Deus. Diante desse texto, tem algum exemplo, nesse texto tem um exemplo de alguém que eu preciso seguir, eu estou meditando. Que serve para mim naquele momento, tem alguma verdade nesse texto que eu tenho que abraçar e trazer para a minha vida, porque eu sou filho de Deus, sou discípulo de Jesus, tem alguma verdade? Tem alguma promessa que eu preciso me apropriar nesse texto bíblico? Nós não vivemos só de promessas, mas a Bíblia tem promessas. Antigamente as pessoas usavam uma caixinha de promessa, era só promessa, pegava uma promessa, você vai ser abençoado aqui e ali. Não é uma boa coisa no desenvolvimento espiritual, porque a gente precisa, de repente, não ouvir uma promessa, mas ouvir uma exortação, precisando de uma correção. Mas a Bíblia, você vai se deparar com promessas, que de repente você não se apropriou, promessas de Deus para a sua vida e para a minha vida. Meditação bíblica vai envolver isso também, verificar se uma promessa da palavra de Deus eu não estou me apropriando como filho de Deus. Mas meditar também envolve olhar aquele texto que eu estou lendo e perguntar se tem algum pecado que eu preciso confessar, porque o texto está me falando ao coração. Tem algum pecado para confessar e abandonar? Você percebeu? Então eu estou focando na palavra de Deus, estou fazendo essas perguntas, estou usando a minha mente. Quando a gente vai para a Bíblia, para ler a Bíblia e para meditar, você não pode esvaziar a sua mente, tem que usar a sua mente, seu raciocínio, para a glória de Deus nesse caso. Agora, meus irmãos, ninguém faz isso aqui, ninguém faz essas perguntas de qualquer jeito. Eu tenho que entender a importância disso. A meditação deve ser algo intencional. Eu vou fazer isso, eu vou me organizar para isso. O salmista fala o seguinte no Salmo 19, olha só. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Que as palavras da minha boca, a meditação do meu coração
sejam agradáveis a ti, minha rocha. Eu estou diante do Senhor. Então, meditação bíblica é uma disciplina para todos aqueles que amam a Deus, para todos os filhos de Deus. É uma disciplina para todos que servem a Jesus e é uma oportunidade para o Espírito Santo falar ao nosso coração. Porque nós estamos meditando num texto que sofreu o sopro divino, como diz Paulo, toda a Escritura é divinamente inspirada. De Gênesis a Apocalipse, toda a Escritura é inspirada por Deus. E se aquele texto é inspirado por Deus, e você é um convertido, tem o Espírito Santo, o Espírito Santo vai te ajudar a entender aquele momento que você está lendo ali, o texto bíblico. Não importa o que seja o texto, o Espírito Santo está em você, e aí ele vai ter a oportunidade para trabalhar em seu coração, para falar ao seu coração. O apóstolo Paulo fala isso no Novo Testamento, em Efésios 4, 23, não está aí, ele diz: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos e suas atitudes. Você pode abrir aí Efésios 4, 23, deixe que o Espírito renove os seus pensamentos. Porque nós temos que cuidar da nossa mente. E quando você lê a Bíblia e medita, você está cuidando da sua mente. Você está renovando a sua mente. Você está colocando a palavra de Deus na sua mente. Para você lembrar dela, para você verificar, você vai ficar cheio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, meditar é focar a atenção na palavra de Deus. Primeira definição que a gente pode ter na Bíblia. Segundo, meditação bíblica é deleitar-se em Deus. A Bíblia fala sobre isso. Deleitar-se em Deus. O Salmo 1, ele fala o seguinte, um salmo conhecido, quem não conhece vai conhecer agora. Diz assim: como é feliz, olhe só, não é triste, não é? Como diz a canção das crianças, nem zangado, nem aborrecido. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, quer dizer, o caminho é diferente. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O que o salmista está falando, que essa pessoa que é feliz, ela já encontrou satisfação na lei do Senhor, e nessa lei ela medita. Sabe que é importante? Ela está se deleitando na palavra de Deus, na meditação. Sua satisfação está na lei do Senhor. Nós vivemos em um mundo de insatisfeitos. As pessoas estão sempre insatisfeitas. Às vezes os crentes estão sempre insatisfeitos. Alguns sempre estão reclamando. E a gente tem que pensar nisso. Pessoas insatisfeitas, que querem, que exigem, que apelam, que esperneiam, que brigam, não é? Será que nós já encontramos satisfação em Deus, na palavra de Deus? Essa é uma pergunta. A nossa satisfação está em Deus? Porque o salmista disse, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Esse é um tema importante. Eu já encontrei satisfação em Deus, na palavra de Deus, porque meditação é deleitar-se em Deus. Obviamente, deleitar-se na palavra de Deus. Você vibrar com aquele texto bíblico, você está diante dele. Aquilo traz alegria ao seu coração, deleite espiritual. Essa semana está tendo um show no Engenhão, muitos jovens. Nós tivemos um falecimento de uma pessoa, ficou o dia todo no sol quente, aquele calorão de 50 graus, que tristeza. E as pessoas estão ali vibrando naquele sol de 50 graus para ouvir uma cantora que eu nem sei, se eu encontrar com ela por aí, nem sei quem é. Mas dizem que agora está famosa, não é? E as pessoas gastam horas, o dia todo num sol de 40 graus, 50 graus para ouvir alguém. É um deleite, é uma idolatria. Eu vi um repórter perguntando à moça assim, o que você vai fazer quando ela chegar no palco? Eu não sei. E choram, esperneiam aqueles jovens, não é? Quando a gente encontra satisfação em Deus, é outro papo, né, irmãos?
A gente vibra com as coisas de Deus. Você não fica para lá e para cá. E tem crente também que às vezes faz a mesma coisa. Estranhamente faz a mesma. Eu acho estranho, pelo menos. A nossa satisfação está em Deus, na palavra de Deus. Já encontrei tudo. Eu me deleito em Deus. Por isso que o nosso tema é aprofundamento espiritual. Porque se eu ficar na superfície, eu vou ficar assim. Eu estou agindo igual ímpio, estou desejando coisas igual o ímpio, estou ouvindo coisas que o ímpio ouve, que não glorifica a Deus, eu estou atrás de pessoas idolatradas do mundo. Que isso? Eu sei que você não faz isso, você é filho de Deus, e se você não é um filho de Deus, você pode entregar a sua vida hoje e ter esse prazer da presença de Deus. Satisfação na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Isso que é bênção. Mas o salmista, no Salmo 19, ainda diz mais. Ele fala assim: a lei do Senhor é perfeita. A gente quer coisa perfeita, é a lei do Senhor. Ela revigora a alma. Nós estamos tratando do devocional de cura da alma. Então você quer revigorar a alma? Lei do Senhor, meditação. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança. Se você quer alguma coisa, você diz assim: eu acredito nisso, isso é a verdade, ninguém vai me enrolar, a palavra de Deus é a verdade. Você tem que meditar. Tornam sábios os inexperientes. Eu não sei nada, eu sou inexperiente, mas torna sábio o inexperiente. Então, se eu quero ser uma pessoa sábia, meditação e leitura bíblica. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Eu estou meio deprimido, meio deprê, meio triste, meio macambúzio, não é? Tristonho. Aí eu leio a palavra de Deus, vai revigorar, vai trazer alegria. É um remédio. Alguns profissionais recomendam oração e leitura bíblica, que é bom para o coração, para a mente. O cara está descobrindo o que a Bíblia já está falando. Pesquisas aí. Os mandamentos do Senhor são límpidos, traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. Mas olhe só o verso 10, meus irmãos. São mais desejáveis do que o ouro, que o povo deseja, do que muito ouro puro. Não é um ouro qualquer não é? Ouro puro. São mais doces do que o mel. Quem gosta de mel como eu sabe disso, né? São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Oh, coisa boa, as gotas do favo. É a palavra de Deus, ele está dizendo aqui, que é o mandamento, que é a ordenança. Todas essas expressões aqui se referem à palavra de Deus. E ele termina dizendo: por elas o teu servo é advertido, e a grande recompensa em obedecer-lhes. Então, dentro de tudo que a gente está falando ali, vale a pena ficar com a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus, porque ela traz recompensa na ótica divina. Então, meditação envolve satisfação em Deus. Satisfação. Há um hino antigo que fala sobre isso. Satisfação é crer em Cristo, não é? Como é que é? É ter a Cristo. Satisfação é ter a Cristo. E a letra trabalha essa ideia. Quando você encontra Jesus na palavra de Deus, você encontrou tudo. Satisfação. Meditação envolve se deleitar na palavra de Deus, você vibrar como fosse uma comida gostosa. Meditação envolve desejar a presença de Deus. Você está criando um momento para você ouvir a voz de Deus, sentir Deus com você ali. Meditação envolve treinar a sua mente através da palavra de Deus. Muitos dos textos que nós lembramos é porque a gente viveu esse processo de leitura bíblica. Aí ele fica em nossa mente. Aí num dado momento o Espírito Santo usa aquele texto, ele pega lá na gaveta da sua mente, abre e fala: esse aqui. Você nem entende porque você lembrou aquele texto. Então você tem a ação do Espírito Santo, o texto bíblico. Se você não meditou, não decorou, como é que o Espírito Santo vai pegar? Não é? Então a meditação envolve treinar a mente, nesse sentido, para que você conheça a palavra de Deus. O Espírito Santo vai trabalhar. Por isso que o Salmo 119,
tem duas declarações que eu destaquei aqui, olha só que coisa bonita. Tenho prazer nos teus decretos, não me esqueço da tua palavra. Depois ele diz, tenho prazer nos teus mandamentos, eu os amo. Tenho prazer nos teus decretos e tenho prazer nos teus mandamentos. Qual relação que a gente tem com a palavra de Deus? A gente tem que estar sempre avaliando isso. O salmista diz que tem prazer na palavra de Deus. A palavra de Deus não é um peso. Quando eu estudo, por isso que vale a pena eu estudar numa classe bíblica, num discipulado, eu ouvir atentamente o pregador que usa a palavra de Deus corretamente, porque eu estou aprendendo, tenho prazer na palavra, eu quero conhecer a palavra de Deus, bem fundamentado, porque meditação é deleitar-se em Deus através da revelação dele. Ele se revelou, ele inspirou cerca de 40 pessoas para trazer a sua revelação e a nossa relação agora é de iluminação. Já temos a palavra revelada, que foi trazida por inspiração, e agora nós como convertidos temos o Espírito Santo, a nossa relação com a palavra de iluminação. O Espírito Santo vai nos iluminar diante daquela palavra revelada que foi dada por inspiração. Essas três palavrinhas devem ser entendidas, revelação, inspiração e iluminação. O salmista diz, tenho prazer na tua palavra, nos teus mandamentos, nos teus decretos. E ele, no primeiro texto, ele diz, não esqueço da tua palavra. Às vezes a gente pode esquecer da palavra, então a gente tem que manter esse padrão, para que a palavra esteja em nossa mente. Você se deleita em Deus, você conhece a Deus, através da palavra dele. Então você vai lembrar dessa palavra, você vai se deleitar nessa palavra. Amém, irmãos? Terceiro, meditação bíblica é vivenciar um processo abençoador. Porque é um processo abençoador. Tem um momento da história bíblica que Moisés morreu. Lá o texto vai dizer isso em Josué capítulo 1. E Deus agora, Moisés morre e Josué vai assumir o seu lugar. O que Deus fala de mais importante naquela transição, isso é importante, irmãos. No momento de transição da vida de Josué e do povo de Israel, aquele momento mais importante, a gente tem que ouvir o que Deus falou com ele, naquele momento de transição, porque era um momento de transição. Josué que ficou ali na sombra de Moisés um tempão, e agora ele vai assumir a liderança. O que Deus fala para ele? Talvez Deus esteja falando a mesma coisa para você, que você está vivendo algum tipo de mudança de transição. O que Deus falou com Josué então? Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito, né, no livro, nele está escrito, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então, naquele momento de transição do povo de Israel e da vida de Josué como líder, o que Deus disse para ele foi importante. É dentro dessa ótica que nós temos que ver esse texto, que a gente passa às vezes, não é? Mas é importante perceber isso. No momento mais importante de Josué, o que Deus falou para ele meditar no livro da lei, porque a gente lembra Josué de um grande general, um momento, inclusive, que Moisés está intercedendo de um monte, Josué está lá liderando na batalha, né? Então a gente lembra de Josué como um grande general, um comandante, que agora nessa fase assume a liderança, mas aqui o que Deus diz para esse homem é isso: não deixe de falar das palavras deste livro da lei, e de meditar nelas de dia e de noite. E aí ele vai, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Então o conselho para Josué era meditação, para ele lembrar da palavra do Senhor. Assim ele ia ser, os caminhos dele prosperarão. Todo mundo quer prosperar hoje, mas às vezes, e até crentes, mas se esquecem desse princípio aqui. Você quer prosperar? Medita na palavra de Deus, estude a palavra de Deus, decore a palavra de Deus, leve a sério a palavra de Deus, aí você vai ser bem sucedido aos olhos de Deus, não deste mundo caído.
Foi esse o conselho que Deus disse para Josué. Então, meditação bíblica é viver esse processo. A palavra processo está mostrando para a gente que tem várias etapas. Não é um ato final aqui, acabou, um ato único, melhor dizendo. Processo tem começo, meio e fim. São várias situações. É um processo. E aí você está meditando, Deus está trabalhando e Deus está prosperando o seu caminho. Então, se você está aqui vivendo algum momento desafiador, momento de mudança, olhe só o que Deus falou para Josué naquele momento importante, para ele guardar a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Esse foi o conselho de Deus, nem foi um profeta que falou com ele, foi Deus que falou com ele. Às vezes, meus irmãos, o motivo pelo qual tanta gente se precipita e até crente é porque não está levando a sério a palavra de Deus. Quando eu não levo a sério a palavra de Deus, não medito nela, não deixo ela falar o meu coração, eu posso cair numa armadilha, posso experimentar um fracasso, posso tomar uma decisão errada, equivocada, porque eu não estou tendo uma direção e discernimento que a palavra de Deus me dá quando eu levo a sério, quando eu olho para ela, eu penso, o que essa palavra tem a ver comigo? O que essa palavra tem a ver comigo? Quando nós olhamos essa palavra de Josué aqui, o que essa palavra tem a ver comigo? O que ela tem a ver com você? Cada um vai perguntar, o que essa palavra tem a ver comigo? Ele estava num momento de transição, Deus falou com ele, o mais importante, Deus podia ter falado muita coisa com ele, mas falou isso, medita, e aí você vai caminhar, você vai prosperar. O Salmo 119, 99 diz assim, olha só, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Então, se você quer ter maior discernimento, você tem que meditar na palavra de Deus, e Deus vai clarear a sua mente, vai te dar direção, sabedoria, para você agir, e nós precisamos muito disso hoje, irmãos. Às vezes a gente vai buscar sabedoria e discernimento no lugar que não tem, ou na pessoa que não tem um conselho para dar para a gente. Qual tipo de conselho você está ouvindo, de discernimento você está recebendo? Porque uma pessoa pode falar com você através da palavra de Deus, e Deus usa para te encorajar, para te corrigir, para te consolar, beleza. Agora, se alguém está trazendo algum discernimento para você, querendo te orientar, a partir de outro fundamento que não seja a palavra de Deus, aí é um caminho, uma areia movediça. E muitas pessoas, às vezes, ouvem esse tipo de discernimento trazido por alguém. Mas o salmista tem consciência, ele diz, tenho mais discernimento que todos os meus mestres, pois medito nos teus testemunhos. Ele está guardando a palavra de Deus, porque o Salmo 119 é uma celebração, como eu disse, da palavra de Deus. Então, meus irmãos, meditação bíblica revela a verdade de Deus. Tem que ser um princípio colocado para a nossa vida. Meditação bíblica produz esperança em momentos desafiadores. Talvez você esteja vivendo um momento desafiador, você tem que olhar para a palavra de Deus. Não tem outro caminho. Olhar para a verdade de Deus. A meditação bíblica traz paz ao nosso coração. Você encontra um texto bíblico, né? O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém. Eu me deparo com Romanos 8, 37, sou mais do que vencedor por aquele que me amou, amém. Eu olho para o texto de Pedro que fala que a minha esperança está pautada na ressurreição de Cristo, e Deus tem preparado coisas maravilhosas para mim, amém. Então, você, diante da palavra, aquilo te revigora, porque a palavra de Deus é viva. Então, a minha relação com a palavra tem que ser nesse nível aí. Senão fica uma coisa chata e pesada. Bíblia. Mas nós devemos lembrar que a palavra de Deus é o nosso alimento. Quando Jesus foi tentado pelo diabo, ele falou, o diabo disse para ele transformar o quê? As pedras em pães. Ele disse, nem só de pão viverá, porque a gente precisa de pão. Nem só de pão se vive, Jesus está dizendo, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Por isso eu tenho que levar a sério a palavra do Senhor. Então, 3 coisas nós aprendemos aqui. Meditação bíblica é focar a atenção na palavra de Deus.
não é no jornal, você pode ler livros, você tem muita coisa até boa para ser lida, mas a meditação bíblica, o nosso conteúdo é a palavra de Deus. Eu tenho que focar nisso, na palavra de Deus, é a palavra revelada de Deus. Nós não somos pastores liberais na teologia liberal, não é? Isso aí tem matado pessoas e igrejas. Nós cremos na palavra de Deus, que ela é verdade. O nosso coração, ele modifica a nossa história, a nossa vida, a nossa casa. Por isso que é importante focar a atenção na palavra de Deus. Meditação bíblica é deleitar-se em Deus. Eu uso aquele texto para me regozijar naquela verdade. Isso aqui é bom, que maravilha, não é? Que coisa bonita. É isso, que coisa bonita esse texto. Eu vibro com aquele texto, eu me alegro, porque eu encontrei satisfação em Deus e na palavra dele. Amém? Meditação bíblica é vivenciar um processo abençoador. Enquanto eu faço isso, Deus me abençoa, Deus traz discernimento, Deus me livra de situações erradas que eu possa entrar, Ele me protege, que a palavra de Deus vai me orientar, trazer discernimento, sabedoria. Aí eu vivo um processo de prosperidade. E quando eu falo de prosperidade, não é só riqueza material, porque a visão, inclusive, a visão hebraica de prosperidade é uma prosperidade completa, é paz, é bênção familiar, é isso, é tudo, é o shalom, é a prosperidade bíblica. Não adianta você ter as coisas e viver na turbulência. Você tem paz, Deus está com você, está na sua casa, porque você encontrou satisfação, e você sabe que a palavra de Deus é a verdade, você estabelece a sua vida e a sua casa na palavra de Deus, aí você vive um processo abençoador, como foi a sugestão de Deus para Josué. Se você fizer isso, Josué, você vai prosperar, e você vai ser bem-sucedido. Todo mundo aqui quer ser bem-sucedido, precisa meditar na palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe, e que a gente guarde esses princípios, e essa disciplina da meditação, que vai ser muito boa para a nossa vida, ao longo da nossa jornada. Que Deus nos abençoe, amém.